agressão é de destruição. Ninguém agride para conservar. Você não agride para manter aquilo. Você pode estar errando em como lidar, mas quando você escolhe a agressão, você está agindo e vai destruir nisso. Então a agressão verbal, ela funciona tanto no sentido de acabar com a autoestima da outra pessoa, com toda desejo de vida, como também em processos energéticos de desestabilização do corpo físico da outra pessoa e de si mesmo também. Nesse caso, Cherry Plum, para não perder o controle, para não entrar nessa condição. Centauri, para que essa mulher não precise ficar passando por isso tanto tempo, se submetendo a um relacionamento ruim. O Alnute, para ter coragem de mudar a história toda, né? Despertar a possibilidade de mudanças. Holly, Vine, para estar lidando com a situação de ódio, rancor. Aspen, por exemplo, essas crianças aqui. Se a gente olha para essas crianças, tampando o ouvido, não querendo mais ouvir, uma agressão física, a mãe protegendo as crianças, essas crianças podem ser adultos que amanhã não sabe de onde vem, mas elas têm um medo que sempre brota. Não sabe de onde veio esse medo. Às vezes a mãe passou uma gestação inteira sendo agredida verbalmente, às vezes fisicamente, e aquela criança nasce com um medo que não sabe explicar do quê. Às vezes não aconteceu nada com ela, a ponto dela dizer, olha, aconteceu isso comigo. Ou alguma coisa que ela não lembra, porque negou. O que acontece? Você vê aqueles medos brotando de maneiras que não se sabe de onde, às vezes são de histórias de passado. Então, o Rock Rose para o pânico que gera uma situação assim. O Agrimony, porque muitas vezes uma mulher dessa, eu estou usando essa figura, mas você não pede ajuda, você fica dizendo que está tudo bem na sua vida, está feliz, né? Está tudo bem, mas está lá em casa sabendo que está comendo pão que o diabo amassou. Star of Bethlehem, para ajudar no trauma gerado de um relacionamento dessas condições. Rocky Water, para esse ser mais flexível, para ele reencontrar o amor fraterno, porque ele precisa de ajuda. Às vezes muito mais do que essas pessoas vão ter que lidar com a consequência da situação, mas essa pessoa tem que lidar com a causa maior, que é a agressividade, a falta de amor, o ódio que está dentro dela. É nesse ponto que a gente tem que trabalhar as nossas virtudes com perseverança, para não abandonar uma pessoa como essa. E quando eu digo abandonar, não estou dizendo que você tem que ficar apanhando da pessoa a vida inteira. Eu estou dizendo que no primeiro passo para não abandonar é não julgar. Julgar merecedora de tudo de ruim que aconteça com ela, porque ela imprime nessas pessoas uma situação ruim. A gente vai arrumar saídas de ajudar essa pessoa a encontrar o caminho divino, porque ela está fora da unidade. O Olive, porque vai gerando doenças, desgastes energéticos num relacionamento assim. Gente, para depressão. Esclerantos, para saber qual caminho se tomar em uma situação dessa. Aqui, alguns florais relacionados ao medo, como a gente falou, o medo de alguma coisa que não sabe o que é, o Aspen. O pânico, por causa do monstrinho que pode sair debaixo da cama, o pânico, o Rock Rose. O palhacinho, o Star of Bethlehem. Eu tenho uma situação muito bonita de floral que você falou de fé. Como é que é seu nome? Adam. Nós ajudamos uma criança que ela ficou por uma semana sem falar, não falava mais nada, os pais não sabiam o que tinha acontecido e essa criança não falava, simplesmente parou de falar, levou em médico e nada, e essa criança não falava mais, de um dia para o outro. Ora, se foi de um dia para o outro, alguma coisa tem acontecido e vamos rever o histórico do dia a dia dessa pessoa. No fim, quando o pai falou, olha, a única coisa que aconteceu, ele viu uma pessoa maquiada, assim, muito maquiada e falou, olha, que estranho, e a partir daí nunca mais falou, né? Ficou com medo, a criancinha tinha 4 anos e a gente trabalhou só com o Star of Bethlehem e ela voltou a falar depois da 3ª dose, no mesmo dia, ela voltou a falar e não teve mais problema. Então é a questão, eu estou citando por causa da fé, né? O Mimulus, porque muitas vezes a gente tem medo de coisas conhecidas, mas essas coisas conhecidas ainda a gente potencializa, né? O dentista, por exemplo, não vai chegar com a furadeira, mas a gente... O nosso medo faz a gente lidar com situações de uma maneira totalmente fora de proporção. Conforme a pessoa é uma britadeira. É uma britadeira. E não é? Totalmente fora de proporção. Lidar com medo é um medo individual. Cada pessoa tem uma proporção. Eu não posso pôr a minha maneira de ver em cima do outro, tá? O Kreb, porque é uma situação assim de agressão, às vezes a criança pode crescer, ou uma mulher, ou um adulto, com uma situação de ser inapropriado, sujo, que não vale, né?
Pode surgir isso. Quando a gente não suporta mais uma situação, está tudo muito sobrecarregado, os pensamentos ficam repetitivos na cabeça, a gente não consegue mudar a nossa linha de frequência de pensar. O woke, porque a gente vai resistindo e não suporta mais, mas está ali naquela condição. O desgaste físico que isso tudo gera e, consequentemente, as doenças relacionadas a isso. O trauma da solidão, da separação, do falecimento. Como lidar com a falta do amor do companheiro numa condição dessa? A Star of Bethlehem pode muito ajudar. O Alnut para aceitar as mudanças que isso gerou. Honeysuckle para a gente sair da época do passado, onde tudo era mais feliz, como se daqui para frente minha vida tivesse acabado. Clematis para a gente se colocar na situação presente, daqui para frente, o que eu posso fazer? Estar presente. O desespero angustiante de não ter mais saída com Sweet Chestnut. Gentian também. Paine por culpa. Quantos drogados, quantas pessoas que se abandonam por causa de culpa, por se sentir sujos, por pensamentos que não saem da cabeça, né? Por depressão. Quantas pessoas vão para o caminho do suicídio, o Cherry Plum para ajudar que não se cometa um ato desse, o Sweet para sair do fim de linha, não tenho mais saída, o Scleranthus para tomar uma postura diferente da que eu venho tomando e gerar uma vida mais saudável, mais alegre. E o Gorse também para ajudar nos pensamentos de tristeza. Enfim, quando eu digo que você é igual ao outro, é no sentido que tanto você quanto o outro merecem amor, merece compreensão, tolerância, fraternidade, respeito e gratidão. Não é só você que merece isso do seu companheiro, das pessoas que você convive, você precisa dar também. Porque o outro também merece, apesar dos problemas. Porque a gente se põe numa situação como se nós fôssemos certos e o outro nós estamos sendo benevolentes. Mas se a gente se comparar com o outro melhor que a gente, quantos não estarão sendo benevolentes conosco? Quantos não estarão sendo conosco pacientes, assim como vocês comigo agora? É assim. O lidar é assim, não tem um certo único, nem um errado único. Todos nós somos iguais aos outros no merecedor das benesses de Deus. Ama teu próximo como a ti mesmo. Olhe-o como alguém que tão importante quanto você. Não se sacrifique por ele, nem permita que ele o faça por você. Ajude o quanto puder. Aceite sua ajuda com gratidão. Porque a gente quer ver o amor demonstrado com sacrifício, aquele amor demonstrado assim, olha como ele me ama, ele está se martirizando por mim, às vezes está mantendo a pessoa numa condição errada. Não permita, não exija dos outros acabarem com a própria alma, com a própria vitalidade para fazer as coisas que a gente quer. E não faça isso pelos outros também, porque vai chegar um momento que você não vai conseguir dar mais condições para que isso prossiga, você vai adoecer, é uma das possibilidades. Então, você não vai ter condições de manter isso por muito tempo. Então, trabalhe quando pode e aceite ajuda com gratidão. Quando pode, também não estou dizendo deixa para lá, esteja consciente. Mas você não pode fazer aquilo que você não tem capacidade para fazer. A divindade é compartilhada, ela está em mim e está em vocês todos. A exclusividade é a criação do medo. Se eu quero tudo só para mim, eu tenho medo da falta. O julgamento é a criação do medo. Eu julgo que é para punir, para decidir e me livrar daquela situação. Olhar além das formas, além de suas ideias pré-concebidas, olhar com compaixão e desapego. Eu preciso olhar o outro fora das lentes que eu escolhi para olhar. Se eu tenho uma pessoa difícil para lidar, eu preciso olhar além dessa dificuldade, encontrar naquela pessoa a virtude que ela tem, alguma qualidade que você esteja até negando, porque às vezes a gente vê que as pessoas têm coisas para nos dar e a gente nega, porque a gente quer punir as pessoas por aquilo que ela está fazendo de errado. Então, olha para o outro através da lente do amor, da lente da fraternidade, da lente da expectativa que aquela pessoa pode partilhar com você um bem maior e pode fazer isso para a humanidade toda. É isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém não entendeu nada?